Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa noite. Eu peço a todos os amigos para assistir o vídeo até o final. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Vamos lá, meus amigos, sem demoras. Primeiramente, o Vasco venceu o Macaé por 3-1, comemoramos, ficamos felizes, mas isto foi ontem. A partir deste momento, a gente volta a nossa pegada de cobrança e vamos aqui acompanhar o Vasco da Gama diariamente e defender os interesses do Vasco incondicionalmente. Primeira coisa, o Vasco tem um compromisso muito importante contra o Madureira na quinta-feira às 21h30. É ganhar ou ganhar. O Vasco não depende apenas de si, mas é obrigação vencer a equipe do Madureira e torcer aí por um tropeço do Volta Redonda. Dependendo do placar de Vasco e Madureira, caso o Vasco venha golear o Madureira por 3 ou mais gols, um empate até serve na partida entre Volta Redonda e Resende. E, meus amigos, a gente vai ficar cobrando aqui para que a Rede Globo de televisão venha efetuar o pagamento da última parcela do campeonato estadual. A promessa era que, assim que o Vasco da Gama entrasse em campo na primeira rodada, e se a rodada fosse cheia, haveria o pagamento. Então a gente vai cobrar aqui, porque embora Germancano tenha feito 3 gols, a realidade do nosso clube continua a mesma, com salários aí atrasados, tanto de atletas quanto de funcionários, atraso aí com relação a fornecedores e enfim. Então a gente quer que a Globo pare de dar calote no Vasco da Gama e que ela venha efetuar os pagamentos. O Vasco precisa ajeitar essa situação de salários antes que o Campeonato Brasileiro comece e o Vasco precisa ir atrás de reforços. Assim que pagar salários, tem que ir atrás de um lateral esquerdo, tem que ir atrás do meia de criação. O Vasco precisa ter um reserva à altura para o Germancano, ou seja, o Vasco precisa de pelo menos 3 reforços aí para o decorrer do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Ou seja, o Vasco tem um árduo caminho pela frente. Isso tem que ficar claro para o torcedor do Vasco, né? Se a gente não fizer a nossa obrigação contra o Madureira, se nós não se classificarmos, independente de qualquer coisa, na minha humilde opinião, vai ser um mico que o Vasco vai pagar aí, sendo eliminado de uma forma prematura aí do campeonato estadual. Se vocês pensam ao contrário, deixem nos comentários. E, meus amigos, ontem o Levenciano também deu uma entrevista lá no canal A Voz do Vascaíno e mais uma vez o Levenciano deixou claro como que ele tem conhecimento aí em termos de administração, em representatividade para poder tocar o Vasco da Gama para o próximo ano. Quem não viu essa entrevista, vejam porque vale a pena. E mais uma coisa, eu estou muito confiante
esse será o último ano que o Vasco da Gama vai passar necessidade. É o último ano que o Vasco vai depender da Rede Globo de televisão para poder sobreviver. Porque o que ocorre nesses projetos, os quais o Levenciano ele tem dito, olha, o Vasco terá sustento pelas próprias pernas. A gente não vai ficar dependente aí à mercê de caprichos de uma emissora que quer pagar o Vasco da Gama quando bem entende. Não pode ser dessa forma. Não pode. Então eu espero que no próximo ano, com todos esses projetos que estão sendo apresentados aí, caso o Levenciano seja presidente do Vasco, as coisas venham a melhorar. E esse é o desejo da grande maioria dos torcedores do Vasco da Gama. O Vasco por si só é muito forte, tem uma camisa muito pesada, mas ambiente de trabalho é necessário ser dado para atletas, para funcionários, para a gente poder respirar tranquilamente, né? E outra coisa, a mamata vai acabar. E eu alerto o torcedor do Vasco, apesar do clima de oba-oba, para reiterar mais uma vez, o Vasco da Gama é mais do que um clube de futebol. Não pare de cobrar, não pare de fiscalizar por causa do resultado que veio ontem em campo. Até porque, embora estejamos todos nós felizes com a atuação do Vinícius, do Ramon, com a atuação aí do Germancano, era obrigação vencer a fraca equipe do Macaé, tá? Que o Vasco apresentou até agora nesse campeonato estadual literalmente ridículo, salvo a partida de ontem. Então parabéns ao Ramon, parabéns aos atletas do Vasco da Gama que têm sido guerreiros, que essa situação de salário seja posto em dia e que verdadeiramente aí venha se cumprir Levenciano na presidência do Vasco. Valeu, meus amigos. Vasco neles e estamos juntos. Valeu.